Está começando mais um Foco Urbano, seu programa que trata de assuntos de cidades, políticas, engenharia, arquitetura e muitos outros assuntos que vamos tratar nesse episódio. Eu sou o Django Guerreiro, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. E hoje nós temos um assunto muito importante: o que você tem dentro da sua casa, dia a dia, todos os dias, todas as horas e todas as noites, como diz aqui meu amigo Rodrigo. Nós ainda trataremos de assunto muito mais importante do que isso: o seguro de sua casa. Será que todos tratam sobre isso, Rodrigo? Seguros de sua casa. Eu sou o Rodrigo Pinho, arquiteto, urbanista e professor universitário, e a pergunta central do nosso episódio hoje é: como é que a cidade pode crescer produzindo a sua energia e também fazer com que o patrimônio fique garantido? Se esse tema conversa com você, com algum membro da sua família, a gente convida você para seguir o Mais Foco Urbano, Mais Foco por extenso, aqui nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso YouTube. Rodrigo, vamos convidar o pessoal? Vamos convidar também para que você acompanhe esse episódio até o final. Fique com a gente. Então, para a gente conhecer um pouco mais hoje sobre energias renováveis, né? Como a gente pode utilizar dentro das nossas habitações, seja edificação comercial ou residencial, ou até na indústria também, a produção de uma usina de energia solar. Nós vamos trazer aqui convidados que vão falar sobre esse assunto e mostrar para a gente como a gente pode ter acesso a essa tecnologia. O que você É, acha disso, Django? Rodrigo, é muito importante falar, né? Porque todo dia a gente está tocando em energia. Bem dizer, nossa casa, nosso carro, tudo hoje é movido a energia. Nosso Energia. celular, nós não ficamos sem, né? E aí, será que todos estão já aptos àquela fonte renovável na sua casa? Eu acho que a gente traz um assunto muito importante aqui, né? É bacana, e veja que interessante. Energia, funciona como base do desenvolvimento das pessoas, do cotidiano das pessoas, e naturalmente a cidade depende de energia para que todas as atividades possam acontecer. Por isso que hoje a gente vai ter aqui um convidado muito interessante que vai trazer um pouco mais desse assunto pra gente. Quem é E eu já ele? chamo agora a gente vai Quem é saber. ele? Vitor Campbell. Tudo bem, Rodrigo? Olha que nome imponente. Vitor Campbell. Vai, Vitor, fala pra parceiro. gente quem é você. Meu nome é Vitor, né? Como você já deu a apresentação. Eu sou engenheiro eletricista de formação, né? Eu sou também empresário, tenho uma empresa de engenharia elétrica que atua tanto questões de eficiência e de consumo, né? De energia elétrica, que é um assunto tão pertinente e cada vez mais vai ser ao longo do tempo, né? A gente fala de eficiência e fala de consumo. Ô, Vitor, já de cara aqui, vamos fazer assim. Você atende muitas pessoas ali no seu empreendimento, ali no seu comércio, né? A pessoa que chega com você, ela normalmente, quando o cliente procura, ela já sabe o que quer? Ou ela descobre com você ali o que ela precisa e ela supostamente não sabia o que queria? Hoje, com o advento do chat, GPTs, outras IAs, as pessoas normalmente chegam já com uma solução pronta, né? Claro que a gente ouve o cliente, tal, entende o que ele quer, entende o que ele precisa, mas para dimensionar uma solução energética que seja viável financeiramente para ele também, em parte de eficiência, a gente precisa fazer um estudo antes, né? Então a gente sempre aconselha o cliente, né? Entende o caso dele, pega a sua fatura, né? Analisa ela, entende o consumo dele, de quantas pessoas, pretende aumentar a carga, né? Uma coisa que acontece muito. Tem muito cliente que instala a usina solar e já quer aumentar o consumo, né? Então isso, aí depois ele reclama que a usina solar não está sendo efetiva, né? Mas você aumentou o seu consumo. Então ter toda essa educação também, né, o modo de falar desse cliente, é para ele entender, né, que não é só instalar a usina, né, Legal. tem muito mais do que isso. Analisar a instalação dele, elétrica da casa, que é muito importante, né, analisar a estrutura de telhado, né, quando a gente fala de usinas de telhado, né, que já teve casos aí de telhados caírem, né, por falta de estrutura adequada para poder suportar as placas, né, e as quantidades de placas. Também envolve a questão do posicionamento do sol, né, da casa dessa pessoa, dependendo se ela está em qual sentido, né, dependendo qual o ganho que ela vai ter, se ela vai ter sombra, se não vai, né, qual que é a melhor parte do dia, ou se vai ser o dia inteiro. Legal. Eu vou complementar um pouquinho mais aqui. Você Hum, atende não só o residencial,
Você atende comercial ali Sim, também. ele atende E indústria. o volume ali, só de curiosidade, ó, Rodrigo, eu já Uhum. venho entrando na curiosidade aqui. A porcentagem que você atende é mais residencial ou mais comercial? Industrial também, né, no caso. Fica meio que no meio a meio, Meio a né? meio. O que acontece? O projeto industrial, ele envolve um custo de tanto de payback como de investimento muito alto, né? Porque talvez a gente vai ter que conectar o cliente na média tensão, né? Legal. Então vem estudos de subestações, enfim, para poder conectar esse cliente. E também tem e o residencial, apesar dele ser um pouco mais prático e mais fácil, tem todo também um estudo por trás, né, de entender se a concessionária permite também, né? Então, assim, então fica meio que meio a meio. Meio a meio. Importante ele falar, Rodrigo, que você viu que ele já comentou ali, ó, teve casos aqui na cidade de telhados ali desabarem por falta de uma estrutura muito adequada, né? E aí é legal essa captura aqui. Eu tô vendo na memória aqui agora a minha aqui, batendo, rebobinando aqui. Tô lembrando de um caso aí que aconteceu na cidade, viu? E a gente vai poder falar um pouco mais Ó, sobre essa questão também do seguro patrimonial. Logo, legal. logo a gente vai entrar nesse tema. Mas você viu que Ô, Vitor, eu só legal, quero... Oi. rapidinho, você viu que legal também que ele falou aqui? A galera pode chegar com chat, né? Já sobrescrito ali um projeto que ele colocou da casa dele, mas vai ficar uma pergunta sua com certeza, mas a perspectiva que a gente tava falando em outro assunto aí, no episódio passado, e aí eu falo pra você, convida a galera pra assistir também nossos episódios aí anteriores, a gente fala justamente disso, né? A galera chega com uma perspectiva, aí um projeto escrito à mão, um pensamento da cabeça, aí o profissional vai e abre a mente da pessoa, falando, opa, peraí, tem mais alguns argumentos aí pra te ajudar. Hoje em dia é muito comum as pessoas que têm acesso à informação, né? Você tem redes sociais, você tem uma série de canais que oferecem informação. Então é muito comum as pessoas terem alguns dados. Mas é muito importante que as pessoas procurem entender que, para o seu caso específico, para a sua necessidade, muitas vezes a consulta com um profissional é mais adequada, porque ele vai olhar o seu caso particular, as condições que você tem disponíveis, o que você pretende fazer e como viabilizar isso, né? Então, o acesso à informação hoje é muito maior, né, do que há anos atrás, mas a gente precisa entender também a particularidade de cada projeto. Não é 100% assertivo, né? Ô, Vitor, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, ok, falamos dessa dinâmica do sistema de energia solar, mas e para quem não sabe o que é um sistema solar? Tem como explicar de maneira bastante Claro. simples como funciona um sistema solar? O sistema solar, que eu dizer, é uma energia que vem através do sol, né? Temos o sol em plena abundância, né? E ainda mais na nossa região aqui, que a taxa de sol ela é muito alta, né? Pode nem comparar, né? Será que tem sol aqui? nossa... Um sol para cada casa? Um sol para cada casa, podemos dizer, né? No centro-oeste aqui, então, mais ainda, né? Que a taxa de UV é muito alta, né? Muito, sim, é considerável. Então, isso é muito bom para a geração solar. Então, a radiação solar bate nas placas, né? Ela faz e transforma essa energia solar um pouco térmica, né? E transforma ela em corrente contínua, tá? E dentro dessa corrente contínua, ela vai através de fios para um inversor, né? Que inverte, né? Que transforma a energia contínua em energia alternada, que é hoje todas as casas, comércios, enfim, a gente usa a corrente alternada. Então, isso é conectado no seu barramento principal ou no seu fio principal da sua casa, e isso distribui para o seu consumo instantâneo, né? Tem muita gente que é importante falar também, né? Que às vezes a pessoa acha que não tem consumo instantâneo, a gente nunca lembra, né? Não, mas existe consumo instantâneo, você está usando um ar-condicionado ali durante o dia, você está usando um chuveiro elétrico, então tem sim. Nem 100% da sua energia vai ser injetada na rede, né? Então, assim, aí após isso, né, passa pelo medidor e isso é contabilizado por parte da concessionária, o que é injeção, o que é consumo vindo deles, né? Então isso é contabilizado e vem e chega na sua fatura. Então eu já tenho uma instalação elétrica em casa, tem lá meu quadro de distribuição, tem toda a instalação feita. Quando eu vou agregar o sistema da energia solar, eu faço uma conexão desse sistema ao já existente ou é preciso um novo quadro, é preciso algum equipamento específico para que a energia que vai ser gerada possa entrar na rede instalada? Hoje é que, pelos projetos, preciso ter quadros específicos somente que atende o sistema solar, né, que é quadro de proteção em CA, corrente alternada, e também em corrente contínua, tem disjuntores, enfim, é um quadro que precisa ter.
Após esse quadro, né, que é levado para poder injetar. Então, assim, o ideal é sempre fazer uma análise técnica e ver onde será o ponto de injeção dessa usina. Às vezes, o fio que passa pela casa, o ponto mais próximo, né, se ele vai suportar a corrente que a usina gera, né, porque a usina gera uma corrente alta, né? Então, tem que ver se o fio está bem dimensionado para poder suportar, ou senão vai ter que levar esse fio até lá no quadro de entrada, lá no medidor, né? Então, lá vai ser um ponto de conexão. Legal, legal. Eu vou pegar esse gancho aqui de vocês É, aqui, né? é. Você tá falando de um ponto aí que muitas das pessoas vão achar que é custo, só custo, e não investimento, É, né? Aí entra uma pergunta que eu acho muito importante aqui. O telhado, ele passa a deixar de ser um telhado e vira uma mini usina, sim. se tornando um investimento. O que você pode falar sobre isso aqui? Ela deixa realmente de ser só um telhado e começa a gerar, além da economia, um investimento? Sim, claro. Né, a gente trata de uma usina comum, residencial, em torno do payback de 4 anos. Né? Então, assim, Baixou, hein? baixou muito, né, dos Baixou anos bem. para cá, porque teve o advento de mais fornecedores de placas solares, investidores, e isso caiu bastante o preço. Né, porque isso foi tratar de projetos de 2019, Pra cá. né, era muito mais caro. Então, assim, você tem no seu telhado um investimento, né? Você tá investindo na sua economia. Tudo bem que ao longo dos 4 anos você vai fazer os cálculos versus o financiamento ou do dinheiro que foi feito, né? Você vai ver que vai ter um tempo, um prazo, mas a economia já sente já no primeiro mês, né? Você vai ter a redução já na a fatura no seu primeiro mês. Então, a gente trata a energia solar hoje residencial, que não tem nada contra dizer a ela, não tem como dizer, é um investimento, é uma economia no seu bolso. Legal. E aí entra esse ponto que você comentou na sua explicação inicial, né? A pessoa tem um consumo, né? Ela tem um conjunto de equipamentos lá para uso da energia elétrica, aí ela vai investir na energia solar. Ok, vamos lá colocar as placas, vou dimensionar o meu sistema para isso. E aí, quando ela começa a ver essa economia, esse custo menor que ela está tendo com a conta de energia, ela fala assim: agora é a hora, agora vai vir mais 2 ar-condicionados, vou colocar um freezer. Como é que é esse cotidiano? Como é que isso acontece? Isso é muito frequente. Isso é É. muito, muito, muito comum. O que acontece também, né, puxando outro gancho e continuando no mesmo assunto, é o seguinte: o Brasil, quando você gera a sua energia e ela sobra, né, isso gera um crédito. Né? Então, esse crédito você pode usar, né, no próximo mês, né, que ele expira, né, conforme o tempo. Mas o que acontece? A gente precisa entender junto com esse cliente, né, se vai usar o crédito total, se a usina foi dimensionada para mais, né, ou a gente sempre procura dimensionar a usina sempre para um pouco a mais, que a gente sabe que vai ter esse aumento de consumo, vou instalar mais um ar-condicionado, mas deixa claro que o cliente até faz um papel, né, a gente registra que com base no consumo atual dele, daquela fatura que foi feita, que a gente dimensionou esse projeto. Porque às vezes chega lá, o cara, ó, você me prometeu isso, mas o cara vai lá, coloca mais 2 ar, Mais 3 2 anos. ares. É verdade. Interessante. É pegadinha aí no malandro aí, ó. Eu tenho uma curiosidade, posso fazer Vou uma pra pergunta? agora, ao Ah, vivo, lá, nesse lá. momento. É Assim que a gente verdade, gosta. Essa questão de limpeza das placas. E se for verdade, tem um jeito certo de limpar elas? Sim, não, é muito verdade. A gente já tem comparativo já de usinas com placas sujas, né? Enfim, com qualquer tipo de sujeira antes e após a lavagem, Já puxa aí. tem uma diferença, não é muito grande, mas considerável de geração, que impacta ao longo prazo no seu benefício, né? No seu investimento. E quanto ao que deve ser usado sempre cerdas de escovas macias, né? Bastante água e produto neutro, né? Para não gerar opacidade, né? No vidro, né? Da placa. Legal. Eu vou agora entrar num assunto um pouquinho delicado, que às vezes muitos de vocês não estão acostumados, mas vou puxar você para me ajudar nessa. Porque nós temos um outro convidado que acabou de se apresentar aqui já, entre aspas, com uma pergunta. Eu vou puxar ele, mas Vitor, para puxar ele e me ajudar a apresentar um pouquinho do serviço,
existe também um fator muito importante nessa questão da energia solar, que é a casa. Você faz algum tipo de seguro de pessoa? O pessoal seu que vai ali na instalação, se às vezes é você que é contratado também para executar, né? Você vê muito dos seus clientes utilizarem seguro residencial nessa parte também de fotovoltaica ou não? Não, ainda é difícil ver, É, né? Porque em parte do princípio seguro a gente contrata para não poder usar, né? sim. Por exemplo, teve um caso de uma tempestade que caiu granizo, né? Então, Uhum. assim, houve um impacto nas placas, as placas ficam inutilizáveis, né? Elas continuam gerando, mas não na sua eficiência máxima. Então, isso ainda o cliente não sente essa necessidade ainda de ter, mas a gente sempre aconselha, procura fazer, né? É aquela brincadeira, né? Só vai procurar quando Quando precisa. quando precisa. É. E para ajudar nesse assunto aqui, eu vou chamar ele, meu amigo Davos Vinícius Queiroz, o cara. Eu não vou apresentar porque quem vai se apresentar é o próprio. Davos, seja bem-vindo. Vamos lá, quem é você? Muito obrigado, eu chamo Davos Vinícius, tá? Sou empresário na cidade de longa data, no ramo de seguros, tá? Em geral. E hoje eu estou aqui para trazer umas atualidades, umas novidades para vocês sobre o tema mais atual, sobre as IA, sobre tudo. Legal. A gente vai falar aí, qualquer dúvida, estamos à disposição. Legal, Rodrigão, vamos puxar um gancho aqui do assunto que a gente tá falando com o Vitor, então? O que será que a pessoa mais olha em questão de seguro residencial, seguro de obra, seguro aqui operacional da mão? O que você acha sobre isso aí? Olha, se a gente for pensar na questão da energia, eu acredito que uma das grandes preocupações, ou das primeiras preocupações das pessoas quando vão olhar, preciso de um seguro, ou poderia pensar um seguro, às vezes é num incêndio, alguma coisa muito grande assim. Mas devem existir outras categorias, né? Fala um pouquinho para a gente sobre seguro patrimonial e que tipo de benefícios ele pode trazer tanto para os proprietários quanto para as construtoras. Tá, no seguro patrimonial, ele é dividido, tá? Empresarial, residencial, de obras, são tudo tipo uma categoria diferente, entendeu? Porém, todas com o mesmo objetivo, de te proteger, entendeu? E te auxiliar se caso aconteça alguma coisa. Nem sempre é depois do ocorrido que o seguro entra. O seguro entra pode auxiliar antes, pode te proteger antes e durante, tá? Um exemplo que você falou do tempestade de granizo, né? Seguro residencial, muitas placas, tá? Cobre as placas, tá? No caso, se ela estiver no seu telhado, tá? Que ela vai estar junto com a sua casa. Então, você tem um seguro residencial que já contrata vendaval, que já serve para isso, tá? Então, tá coberta. Agora, às vezes, a pessoa tem um terreno grande, ou em casa acho que é mais difícil ter, mas em rancho eu já vi, placa que fica no chão, No essas chão. coisas assim, aí ela não entra. Aí você teria que ter um seguro específico para o seu sistema solar para a placa, tá? É um seguro bem barato, vale muito a pena quem Então tem também é possível placa. fazer. É possível fazer. Vale Só a tem que pena ser quem tem específico. placa fazer, tá? E prestar atenção, tá? Muita gente vendendo seguro residencial que não tem a cláusula do solar. É bom você dar uma atenção. É uma coisa que o preço é bem pouco, sabe? Muito legal isso aí, viu, Rodrigo? Eu não sabia dessa parte aí que podia condicionar uma mini usina fotovoltaica do meu rancho para um seguro desse. Eu realmente não tinha conhecimento. Você tinha? Não, tô descobrindo agora. Ó, legal isso aí. Vamos lá, Rodrigão, agora o jogo tá contigo. Vamos falar mais com o Davos aqui sobre seguros. Ô Davos, deixa eu pensar uma coisa aqui. Quando um profissional, seja da área da construção, um pedreiro, um construtor, ou um técnico, um arquiteto, um engenheiro, ou qualquer um desses fornecedores, que atua na execução da construção. Vamos dizer que ele tenha uma impossibilidade de trabalhar. Aconteceu um problema. Pode ser um acidente ou qualquer outro tipo de problema. Existe algum tipo de cobertura que possa ser feita para que esse profissional fique resguardado num período que ele não pode trabalhar? Excelente pergunta. É assim, se a pessoa for uma pessoa contratada, né, e o contratante honrar com os compromissos com o governo, tudo, ele vai ter o FGTS dele, que vai ser afastado, tudo certinho, né? Agora, porém, a gente pensando no nosso caso, tá? Que você não tem praticamente esse benefício, entendeu? Então, tem uma cobertura sim, chama DIT, Hum, diária para você pagar quando você está afastado, hum. tá? O que ela seria? A partir do 10º dia que você estiver afastado, vai pagar uma diária para você,
tá? Essa diária é você que paga, você que contrata, tá? Então, você contratou lá R$ 1.000 por dia, a partir do 10º dia você vai receber R$ 1.000 por dia, tá? E esse afastamento pode ser por uma doença, pode ser por um acidente, pode ser por doença até mesmo psicológica, tá? Tem muitas, crise de pânico, crise de alguma coisa que for atestado, você não consegue trabalhar, quem tem sabe que não consegue trabalhar, entendeu? Vai pagar a diária para você, tá? 10 dias é praticamente, vamos dizer que uma franquia, tá? Depois desse 10º dia vai pagar essa diária que você tá contratado no seu contrato, tá? Antigamente isso era muito junto com seguro de vida, tá? Hoje já fazem essa cobertura separada. Então, não, eu não quero ter um seguro de vida, mas eu quero ter um DIT. Você pode ter só o DIT, entendeu? Você pode ter só o DIT, você pode ter um seguro só para acidente de obra, para cobrir o seu funcionário. Não, eu quero uma coisa melhor para ele. Você pode contratar, entendeu? Um risco civil para cobrir só um acidente dele lá. E esse DIT ele vai ficar vinculado ao CNPJ, se for contrato da empresa, a um item específico, ou é o CPF? É preciso que seja especificado quem são as pessoas? Explica pra gente como é que funciona Esse isso. DIT, ele é uma cobertura única sua, tá? Cada DIT tem o seu CPF, como se fosse um seguro de vida, tá? O DIT não tem como ser um seguro de vida global que você contrata para todos os seus funcionários e sócio e tudo, tá? Ele é seu, tá? Ele é muito utilizado na parte tipo de médicos, contrata muito DIT, engenheiros, entendeu? Contrata muito DIT, porque a hora que você deixar de trabalhar, sua renda começar a dificultar tudo, você vai ter essa cobertura, tá? Legal. Legal, eu já passei por isso. Não é balela, já vou avisar vocês, não é balela. Na época ali que eu tive o Covid ali, eu fiquei alguns dias afastado. E aí, de repente, eu sem contar com isso, a minha seguradora me liga. João, tudo bem? Passamos uma informação aqui que você estava internado assim, assim, assado. Eu falei, é fato. Ó, você pode requerer aqui seu patrimônio do DIT aqui, tá? Você tem direito. Manda o prontuário e a gente vai te pagar. Eu nem acreditei na época, né? Porque eu nem tava pensando nisso. E aí, de repente, foi aquela bolada lá de 20 e poucos dias lá internado UTI. E de repente, chegou na conta. Eu falei, ó, rapaz, eu não tava contando com isso, não. Cobriu, pagou toda a franquia, tudo. E ainda, bem dizer assim, foi, se eu não me engano, falha a memória, eu acho que passou uns 80% que eu já tinha pago, pra você ter ideia. Ele cobriu os dias mesmo ali, recebi 1.000 e pouquinho por dia. Antigamente recebia só quando você estava internado. Hoje, só afastamento você está na sua casa, você já recebe. Olha aí. Legal. Importante isso. É muito importante. Segurar pelo menos as despesas fixas, né? Com certeza. Não precisa perder os Atenção aí, não vai cabelos, né? ficar afastado trabalhando, não, que se pesquisar perde benefício, hein? Isso aí ainda ganha uma multa, né? Mas assim, o Rodrigo, você pegou um ponto muito importante. A gente trabalha com obra, a gente vê várias empresas. O mundo, e o Brasil principalmente, é movido a obras, né? Sim. Essa questão de seguro operacional na obra, seguro garantia da obra, como que funciona mais aí, Davos? O seguro garantia é praticamente o contratante vai ter a garantia que você vai conseguir honrar com o término da obra, tá? Ele é um seguro importante, tem obra que não começa sem ele, tá? Tem licitação que não começa sem você ter um seguro garantia, tá? Seguro garantia, ele... Quanto mais saudável for sua empresa, mais fácil você conseguir contratar, tá? Ele não é muito comum, muito fácil, ele tem uma base de pesquisa muito grande. Geralmente, seguro-garantia tem obras que são caros, que são obras grandes. Então, a seguradora, ela vai garantir que aquela obra seja terminada, tá? Então, ela vai dar essa garantia. Se o contratante não cumprir, ela vai contratar outra empresa e vai terminar a obra, né? Caso ocorra isso. Ela assume esse papel? Ela assume o papel. Assume o papel. Então, o que é importante? Desde já, quando o contratante, porque às vezes a gente pensa que o seguro garantiu o contratante é a empresa que está pagando, mas não. É praticamente quem solicita o seguro garantia. Perceber que a empresa já não está muito bem, não está daquele jeito, aí o seguro garantia já entra para já entrar ali, já faz um levantamento, o que está acontecendo, onde que está indo, já os pagamentos, tudo, porque assume e termina a obra. Só mais uma curiosidade aqui, a gente está falando de 2 pontos, né? O contratante, às vezes, contrata uma empresa, uma construtora, e a construtora, por si só, vai lá e faz o seguro dela,
correto? Nesse modelo. Nessa situação que você está falando, como que ela portaria isso? Ó, eu sou a construtora, um exemplo, e não estou conseguindo finalizar a obra, às vezes por um aporte financeiro, não sei, alguma outra questões ali. E eu preciso entregar essa obra para o meu cliente. A seguradora tomaria essa frente? Teria que avisar a seguradora e dar sequência nisso aí, tá? Mesmo sendo no papel aqui da construtora. Esse é no papel da consultora. Muito legal isso aí. Seguro garantia não cobre efeito na obra, tá? Tipo assim, caiu uma chuva, caiu uma laje aqui. Aí tem outro seguro, que é o seguro de obras, que você teria que fazer. Entendeu? Que já é propício para isso, tá? Para dar garantia dessa obra, até mesmo depois de pronta. Tem seguro que você contrata a causa de quinquenal, 5 anos que der defeito depois de pronto. Entendeu? Ela vai cobrir o defeito. Entendeu? Então, um proprietário de obra residencial comum aí, um condomínio fora dele, pode chegar e contratar o seguro ali e contratar uma empresa terceirizada ali de construtora para iniciar a sua obra, que ele vai estar resguardado. Ele pode contratar. Aí, no caso, a construtora que teria que contratar o seguro para fazer a obra. Tá. Entendeu? O empresário que contratou, não. Teria que ser a construtora que vai fazer. Geralmente, elas contratam, né? Obra residencial pequena é muito difícil ver, tá? Ter aqui. Eu desconheço na cidade alguma construtora pequena, às vezes, que faz esse tipo de seguro. Mas as obras grandes, por ser, às vezes, obrigatório, aí tem costume de fazer mais. Rodrigão, a gente nem começa uma obra industrial sem um documento desse, né? Quantos contratos a gente já foi lá e o principal que estava no contrato era seguro de obra. Ou licitação, né? Ou licitação, Não tem nem exato. como você dar preço em licitação se não prevê. Já o custo desse seguro tem que estar ali, né? Como a gente estava falando, né? Também exige. O seguro já não é um negócio que, quando ocorrer, ele já é um documento antecipado, ele já faz parte de alguns serviços ali antecipados. Bacana. Ô, Vitor, pegando um pouco desse assunto que os meninos estão falando, provavelmente você entra numa construção depois que ela está pronta. Acho que a maioria dos casos que você acompanha quando vai instalar o sistema, a obra já existe, né? Então você vai fazer um acréscimo de carga numa estrutura já existente. Como é que funciona esse processo de você dimensionar a base existente para inserir o projeto? Tem algum suporte, algum parceiro que faz, ou você mesmo e a sua empresa já levam esse serviço de dimensionar o suporte que vai ser instalado na construção existente? Sim, a gente procura sempre analisar o contexto, né, estrutural daquele telhado ou daquela estrutura, porque é muito importante que, querendo ou não, as placas elas têm um peso considerável e o acumulado de placas, 8, 10, 12 placas, isso gera um sobrepeso muito grande, né, na própria estrutura do próprio telhado. A gente faz as análises, conta com parceiros, né, engenheiros civis, né, ou engenheiro mecânicos, que fazem essa análise estrutural e laudam esse laudo, e faz o laudo dessa própria estrutura. Sempre convém, só que o que acontece quando não tem? Normalmente em obras muito pequenas, usina muito pequeno, e isso acaba que o custo, né, de você pagar um profissional desse, a parte, né, mas sempre a gente faz uma análise crítica, né, e tenta entender, olha, analisa a estrutura, faz reforços se for necessário, né, mas a gente sempre conscientiza o cliente, né, dessa importância, né, de ter uma estrutura de telhado totalmente efetiva para que não tenha surpresas, né, em temporais, né, ou mesmo pelo próprio peso, né, durante a instalação. A gente vê casos aí que é noticiado de cair durante a própria instalação, né, ou depois de um certo período. Olha só, agora eu vou colocar um problema que os dois acho que podem nos ajudar a resolver, Vamos lá. né? E existe algum caso, vocês já presenciaram algum caso onde ou não foi feita, né, essa precaução, essa análise inicial, enfim, ou foi feita e não foi eficiente? Algum erro que aconteceu no processo de instalação de uma usina sobre um telhado? Vocês conhecem algum caso que possam trazer para ilustrar essa nossa conversa? Sim, nós temos casos, sim, aqui na cidade, nós temos casos, né, de usinas em telhado que elas caíram depois de um tempo, né, e esse caso teve tanta infelicidade que houve um incêndio posterior no seu inversor, né.
Então a gente entra aí também vê o lado da credibilidade dessas empresas, né, que prestam, que se que deu, acredito que não deve ter dado o suporte necessário, né, isso ter ido para a justiça, com certeza, que teve uma perca financeira grande, né. Então, assim, acontece, infelizmente acontece, né, tem outros casos também, teve um caso mais recente de uma igreja, acho que lá no Nordeste, né, que durante a instalação das placas, o telhado da igreja inteira caiu, Hum, né, então, assim, então isso acontece, é passível de acontecer com qualquer um, né, por isso que é importante, né, ter análise técnica, análise criteriosa. Isso entra muito ligado também ao próprio seguro, né, isso é muito importante, né, o próprio prestador de serviço que está instalando a placa ter o seu seguro de responsabilidade técnica, né, se algum eventual problema desse e fugir, mas é sempre bom ter respaldo, com documentos, né, que tentou, laudar esse telhado, né, a RT, né, que é difícil você ver hoje cliente pedir, né, cliente tem não é difícil ver pedir, de cliente que sabe a necessidade disso, hum. né, de pedir a RT daquele projeto seu, mesmo que seja casa pequena, usina pequena, ou o CFT, né, que agora tem o conselho de técnicos, né, para poder ele ter dados, né, se acaso houver alguma necessidade, e também para garantir se a empresa gera esse documento, traz a credibilidade, né, É que é muito o importante o nosso que você está falando. Não só o conhecimento, mas o direito, porque direito. Direito. o consumidor tem o direito de ter tanto a anotação de responsabilidade técnica quanto o registro de responsabilidade técnica no caso de engenheiros e arquitetos, porque é esse documento que garante a responsabilidade técnica do serviço que está sendo prestado, né? Exato. É um direito e que muitos proprietários realmente desconhecem, ou acabam deixando passar, né? Eu queria complementar aí justamente o que eu trouxe aqui agora, talvez algumas pessoas não saibam o que que é a RT, né, IRRT. Então, o que ele está falando é exatamente isso. Anotação de responsabilidade técnica, quem gera é o profissional, que te dá a garantia do serviço. E o registro de responsabilidade técnica, da mesma forma, é gerado na prestação de serviço dos arquitetos. Vamos lá? Davos, quero que o Davos. Davos fale agora alguma situação, um caso que Poderia surgiu aí que puxar, né, possa ser Rodrigo? significativo. Hã? Poderia puxar algum gancho desse aqui também, se já houve ou não uma situação parecida que você já atendeu, ou nesse caso, se É um como exemplo atenderia? significativo aí dessa situação. É nesse caso, cara, eu acho que, tipo assim, pensando em empresa, em tudo que a gente contrata, a gente tem que abrir o olho quando a gente já acha um contrato muito mais barato que o outro, né? Sim. Você tem que prestar atenção, gente, dá uma olhada, vê que o profissional A tá diferente do profissional B, entendeu? Porque senão, às vezes, você pode estar contratando um serviço ali que não vai te dar um certo lucro, vai te dar um prejuízo, entendeu? Às vezes a empresa tá lá certinha, tudo legal, o seguro dela pago, tudo certinho. Pô, derrubou um telhado? Pô, não tem problema. Foi erro de execução? Eu tenho aqui o seguro de risco civil do meu engenheiro próprio para cobrir isso, tá? É execução de projeto. Não, foi erro fazer na obra ali, não tem problema, entendeu? Aí, mesma coisa eu falo, quem fez essa obra na sua casa? Você já avisou que foi feita essa obra na sua casa pro seu corretor? Você colocou energia solar na sua casa, você avisou? Você sabe quanto você pagou na sua energia solar, né? Então você avisou que você colocou o inversor de tantos mil, as placas solar? Então avisa, entendeu? Faz uma correçãozinha, faz um endosso que a gente chama, endossar é a gente acrescentar o que Sim. foi feito, entendeu? Tem gente que muda de casa e não avisa. Então como que ele vai estar coberto, sendo que o seguro dele tá lá Tá no lá na no outra no rua lá. endereço anterior? "Ó, queimou aqui, tá, manda não sei o quê". "Não, eu mudei de casa". "Ah, mas eu não É. sabia". Não. É normal, a gente ri, mas é normal, já aconteceu, entendeu? É normal. Então, abre o olho, pesquisa, fez alteração, avisa, entendeu? Isso é coisa simples hoje em dia, celular tá aí, Pessoal, a entendeu? gen a gente vou pegar esse gancho aqui, porque a gente vive na correria, no dia a dia, mas e o patrimônio? É seu, ele tem que estar resguardado, né. E aí quando o Davos vem aqui e fala isso, a gente fica mais esperto um pouco. Pô, o que que custa pegar o celular, o WhatsApp e entrar em contato aqui com o meu agente ali, ou com o meu consultor de seguro ali e falar: "Ô, tô mudando de casa, ou acrescentei aqui uma placa solar, o que que eu preciso fazer? Você consegue me auxiliar aqui?" É uma mensagem de, às vezes, 1 minuto, nem isso, né, Nem Davos? isso, nem isso, Mas, aí você tem nem uma isso. garantia ali muito É. boa. Você falou da IA,
Pô, pega IA, pega o contrato de um, pega o contrato do outro. Ela vai ler para você hoje em dia? Não, eu não Compara, tenho, né? eu não sei sobre esse assunto. Ela vai comparar, vai ler para você. Vai. A gente tem que saber usar essas ferramentas pro Isso aí. nosso bem, né? Tá aí pra auxiliar, né? Não só pesquisar sobre ator, atriz, não. Entendeu? Procurar informação útil, né? É, Sobre a atriz aqui. mas é. Davos, outra questão que me veio à mente agora também são os vícios ocultos que acontecem em construção, né? Durante o processo de execução, vários profissionais estão no canteiro, vários serviços são executados. Entrega-se, né, a construtora, o construtor, o empreiteiro entregou a chave para o proprietário, a pessoa muda e vai começar a viver ali dentro daquela edificação, seja ela comercial ou residencial. Passa 1, 2, 3. Aparece um problema 3, 4, 5 anos depois, né? E só que a construtora ou o empreiteiro, ele fez o seguro para isso. Existe esse seguro? Qual é esse seguro? Como funciona isso? Existe esse seguro, ele é contratado no próprio seguro da obra mesmo, tá? Você contrata por certo tempo de período, uma garantia, tipo assim seria, praticamente. Isso aí evita o quê? Evita que você feche sua construtora, tá? Evita que daqui 3, 4 anos, você achou que teve um lucro naquela obra? Não. Você tá tendo que estar lá, gastando dinheiro, mexendo. A gente não sabe quando que vai estar a nossa saúde financeira daqui para frente. Então, é importante você fazer. É muito importante você fazer. Tá lá, você tá fazendo, tá com seu corretor. Ó, aí tá aí o pós. Como que tá o meu pós aí? Você colocou só aqui, eu tenho interesse no meu pós. Ah, quantos anos? Vai ser você. Quantos anos você deu de garantia contratual? Entendeu? Aí você contrata. Tem seguradoras que faz, tem seguradoras que não faz, mas em tese, a maioria nos ramos, ela já dá esse tipo de cobertura para você. Bacana. E a gente sabe também que as empresas de seguro, elas fornecem também prestação de serviço de manutenção, né? A pessoa tem lá uma manutenção de elétrica que o seguro pode cobrir, né, no seguro residencial. No Isso. caso da energia solar, nesse sistema que foi implementado depois, se não entrou no seguro residencial, tem como agregar? Como é que funciona essa dinâmica? Se eu instalei um sistema de energia solar, e tenho seguro, a seguradora também presta manutenção nesse sistema? Como é que funciona isso? Bom, as manutenções são manutenções básicas, tá? Manutenção, troca lâmpada, ventilador, chuveiro, é a mesma coisa de encanador, todo, de acordo com o que você for contratando, tá? No seguro solar, tem até direito de uma limpeza por ano, tá? Olha que Então, se bacana. você Muito bom. contratar e colocar, você tem direito de uma limpeza por ano, tá? O que já ajuda na Sim. eficiência que você estava Com explicando, né? certeza. Você fazendo a manutenção periodicamente, você já evita que o sistema fique subutilizado na sua capacidade, né? Exato, e é importante até nesses momentos, né, de subir no telhado para fazer limpeza, né, pedir, né, para a pessoa responsável dar uma analisada, né, nos cabos, nos fios, porque fica lá em cima do telhado esquecido, né, muito tempo, acontece muita coisa, o tempo passa, né, a gente não vê algum problema que está lá, já pega no começo, na causa raiz, né, então, assim, é importante também essas manutenções preventivas, né, periódicas, né, pelo menos uma vez por ano limpar a placa. É coisa que a gente tem que ter na nossa casa, né? Uma limpeza de Aprender calha, a fazer qualquer outra questão. manutenção da casa. Tem que você bastante fazer. tipo de limpeza, caixa d'água, esticar cerca elétrica, tem bastante coisa. Tem. Tem bastante coisa que vale a Rodrigo, pena. eu vou puxar uma questão aqui. Se você está gostando desse episódio, te interessou esse assunto, ou você saiba quem vai interessar da sua família, seus amigos ou até mesmo seus colegas de trabalho, envie esse episódio para ele assistir e fica até o final com a gente no Mais Foco Urbano aqui no Instagram. Rodrigão, você sabe que a gente faz parte da diretoria ali do AETL, né? Associação de Engenheiros de Três Lagoas. E a Certo. gente vai ter a ilustre presença também do Davos falando um pouquinho mais sobre o assunto ali em questão de obras, como garantir seguros e etc. Então, Vitor, já estou puxando a sardinha da nossa associação ali. Você está convidado, quero te ver lá. Agora eu vou te faço mandar o parte até, por convite. sinal. Eu Aí, faço ó, parte, já tô legal. inserido. Então, vou te cobrar a visita lá, Vamos lá. viu? E você também, Rodrigo. Vamos convidar a galera aí que está assistindo, que é profissional técnico, e assistir, participar também do nosso grupo ali da Associação de Engenheiros de Três Lagoas e região. Ô, Django, onde vai ser esse evento? Fala pra gente o Na- endereço para chegar lá na Casa da Engenharia. Na Casa da Engenharia, em Três Lagoas, aqui na Avenida Clodoaldo Garcia. Aqui, como se eu estivesse ali, né? Como se eu estivesse ali. Brincadeiras, mas só você procurar ali. AETL, Três Lagoas.
vai encontrar também nas redes sociais. Ô, Davos, e eu vi agora uma publicação na rede social muito interessante. Eu não sei se está valendo. Como a gente é do meio ali, meio político, a gente fica atento, né? Tem uma questão de um seguro também, que é de carro, adesivo de carro ali, parece uso comercial, uso pessoal. É assim, muitas vezes a pessoa contrata o uso particular, né? 90% contrata uso particular. E na política você vai apoiar seu candidato, tudo você vai colocar um adesivo no carro, tá? Então, cada seguradora entende de um tipo. Então, é importante você falar com seu corretor de seguro antes de você adesivar seu carro, tá? Adesivou de política o seu carro, fala com ele, pega as normas que a sua seguradora aceita, tá? Porque senão você vai ter dor de cabeça, vai negar sinistro seu, deixa de pagar mesmo, tá? Eles podem interpretar como uso comercial, pode interpretar como uso de campanha, que é pior ainda. Se colocar então alto-falante no seu carro lá, é certeza, é uso de campanha, tá? Rapaz, que interessante, cara. E desde empresa também, tá? Você que tem uma empresa, coloca um adesivo às vezes para fazer uma propaganda da sua empresa e fala que é uso particular, isso também pega, tá? Você Então pode tá ser rejeitado o meu seguro a partir de um pequeno adesivo, a partir cara, de um pequeno adesivo que você coloca lá, né? Um que adesivo, constata que é um adesivo um empresarial. tamanho legal lá na sua porta ali, entendeu? Às vezes coloca um vidro atrás, um tamanho que cubra, você pode perder o seguro, né? Ou o certo é você fazer, contratar de uso comercial, já é propício para isso, propício para comércio, propício para você envelopar ele inteiro, entendeu? Então, isso é uma norma que cada seguradora segue. Então, não tem uma específica. Eu poderia até dar umas para você colocar no seu lá na legenda, alguma coisa assim. Mas é importante você falar com o seu segurador, perguntar qual que é a sua seguradora e ver que norma que cada uma delas pedem, tá? Então elas também se diferenciam por tipo de seguradora. Tipo de seguradora. Legal. Ó, é importante vocês saberem aí, viu? Ó, tô pegando os alertas aqui agora com o Davos aqui. Não é só ligar lá no banco, entra no banco. Tem diferencial aí que tem os seguros particulares também. Tem as empresas seguradoras, assim como nosso amigo Davos ali, que são especialistas nisso. Não é qualquer pessoa que você vai tratar. Então é muito importante você pegar o telefone, ligar, mandar uma mensagem, fazer a cotação correta. E deixa que eles te auxiliam aí, né, Rodrigo? É o que a gente sempre fala. Inclusive, nós temos vários episódios que falam sobre a especificidade do seu caso. Sempre que você tiver uma ideia, poxa, eu estou pensando nessa situação, recebeu uma mensagem lá no Instagram, veja isso, você fica interessado em desenvolver algum sistema para você, resolver alguma solução para um problema que você tem. Procure a informação adequada, procure a informação correta, né? Ô, Vitor, se eu pensar em colocar um sistema solar, eu faço do jeito que eu quiser? Eu faço como eu quiser? Qual que é a maneira mais adequada de fazer? Não, nós temos normas técnicas, né, que regem, tanto da NBR, né, e também norma técnica do próprio bombeiro do estado, né, que é uma nota técnica lançada, foi até esse ano, né, referente a usinas solares, o sistema fotovoltaico, né, que traz critérios e de diretrizes de segurança, até contra incêndio, contra surtos. É porque a gente sabe que um incêndio em uma usina solar, ele não se apaga fácil, né, hoje em dia. Porque, por exemplo, enquanto tiver sol, a placa tá gerando, né? Então, assim, ele não se apaga. Quando tem incêndio em usinas, em placa solar, o bombeiro simplesmente vai lá para controlar em volta. Quem tem que deixar a autocombustão dele queimar sozinho. Então é importante, né, você cliente, você que está pensando em usar ou já tem uma usina e quer pôr ela, deixar ela segura, é pedir para quem você for contratar, verificar se está dentro das normas, dos critérios, tanto de bombeiro como as normas técnicas, né, regidas pela NBR, que é uma norma nacional, e a INT 47, que é a do bombeiro aqui do estado. A gente sempre fala isso, né? Parece que povo chato. Eles não querem deixar a gente fazer do jeito que a gente quer. Eu quero fazer. Né? Eu sou dono A do terreno, eu casa é sou minha. dono da casa minha, eu faço o que eu quiser. É porque não tem o simples. Às vezes, mas é só uma placa solar. Eu vi lá no meu vizinho, colocou, tá funcionando, mas o correto é utilizar a técnica correta, fazer o dimensionamento próprio para o seu caso, né? Porque é isso que vai fazer com que o ajuste do investimento que você vai fazer e o retorno que você vai ter seja eficiente para você. Tanto até puxando o gancho que o Davi disse há um tempo atrás, que você não deve olhar o preço, né? Que muita gente, infelizmente, vai somente pelo preço, mas sim o que que aquela empresa vai entregar. Né? Então, está tendo muito caso, infelizmente, de usinas que estão sendo instaladas e simplesmente o prestador de serviço some.
né? Porque o custo foi tão baixo que ele não tem nem recurso para dar suporte, né? Então, assim, verifique se você vai ter suporte, né? Se os equipamentos são de qualidade, novos, dentro das normas específicas, né? Verifica os equipamentos, os próprios materiais, a própria estrutura, né? Que tem as partes metálicas, né? Que vão fixar as placas. Então, isso é muito importante. Nem sempre ir pelo preço, né? Às vezes o ir pelo preço pode sair muito, muito mais caro depois. É o que eu falo para você. Planejar antes, evita dor de cabeça depois. É isso aí. Rodrigo, eu escutei uma questão aqui que o Vitor falou que chamou minha atenção, e eu acho muito importante porque o Mais Foco Urbano ele nasceu com esse propósito, né? Ele nasceu para incentivar o conhecimento dos nossos ouvintes aqui, os trezaguenses, os cidadãos aqui do Mato Grosso do Sul e da nossa região. Então, eu vou pegar um gancho aqui para você responder. Começou a pegar fogo na minha placa, eu posso jogar água? Não, de forma nenhuma. Quais são os meios de segurança que eu devo adotar? Ligar primeiro para o bombeiro? O ideal seria, se tiver essa calma, né, esse controle, né, liga para o bombeiro, né, e tenta ir no quadro geral do sistema solar e desliga, né, ou desliga a geral da casa, né, ou do empreendimento. Que assim o inversor vai entender que houve algum problema de energia, ou quando não, o próprio inversor tem esse sistema de segurança, esse mecanismo. Só que, como eu disse, né, a placa solar começou a pegar fogo, ela vai queimar, vai pegar fogo até ela se derreter inteira, né, até ela sumir, porque ela não consegue extinguir a corrente elétrica naquela placa. Legal. É importante o pessoal saber sobre isso, né? Pelo amor de Deus, ó, tem regras de segurança, inclusive dentro da comum, né, na sua casa, não misturar óleo com água, não jogar água no gás e etc. É muito importante todos saberem suas normas. Tem gente que não sabe ainda fazer o primeiro socorro, que é o básico, né? PS. Então, vamos se atentar mais, cuidar mais da nossa família. Ô, Vitor, como é que eu encontro você na rede social? Gostei muito do que você Legal. falou, quero conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Onde a gente encontra você na rede Nós social? temos a rede social pelo Instagram, que é energia.engenharia, né, que é a nossa rede social da própria empresa, que a gente trata de assuntos, né, alguns serviços prestados, né, e nós temos e lá você consegue também achar o contato telefônico, né, caso alguma necessidade, alguma consultoria, conselho, enfim, estamos lá à disposição. Bacana. Davos, como é que a gente encontra você na rede social? A rede social, tô com Connect Seguros, tá? Tudo junto. E Davos_Vinícius, tá? Esse é o seu pessoal. Qualquer um dos dois, pode chamar lá que a gente atende. Maravilha. Demora muito essa pergunta de consultoria aí de seguro ou não? Demora nada, Então, rapidinho. já a gente vai fazer um. É. Brincadeiras à parte, mas, Rodrigão, eu acho que eu vou deixando o feedback do que a gente escutou, né? Assistiu aqui em presencial com esses ilustres convidados aqui hoje, porque foi um aprendizado para mim. Teve a área de seguro, teve a área de energia solar e eu acho que já agregou para mim e para você. Com certeza, com certeza. Informação de qualidade foi o que a gente procurou trazer para você. Então, hoje nós conseguimos entender um pouquinho mais sobre como funciona um sistema solar, as condições que devem existir ou que devem ser analisadas para a implantação desse sistema, né? Sempre procurando um atendimento especializado. Ouvimos também um pouco sobre como fazer seguro, por que fazer seguro, quais os tipos de seguro para quem tem obra, né? Para quem já está na construção. Ficamos sabendo desse caso, ó, você aí, hein, vai se envolver com política, presta atenção. É uso comercial, se você tem um seguro pessoal, já não cobre. Então, informação, busque a informação. É isso que a gente pensa. É isso aí. E o Mais Foco Urbano nasceu para isso, para discutir assuntos na parte técnica, mas trazendo para você a sociedade como um todo, tanto Três Lagoas como região. Assuntos técnicos, conversado em roda de amigos e roda de profissionais, que transmite conhecimento, é um benefício para toda a cidade, não é não, Rodrigo? E você só vê isso aqui no Mais Foco Urbano.